De volta aqui com o Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, Band News TV, para contar para você que ontem o Senado aprovou a tal da pauta bomba. O que é pauta bomba? É uma pauta que cria uma despesa que não estava prevista meio assim do nada. É uma pauta que muda a forma de remuneração das aposentadorias de pessoas ligadas ao setor da saúde. Nós vamos chamar agora, direto da Rádio Bandeirantes de Brasília, o Adriano Oliveira com essa notícia e também a sanção da isenção do imposto de renda para quem ganha mais de R$5.000, que deve acontecer hoje, né, Adriano? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. De fato, né? E começando pela pauta bomba, aquilo que a gente já estava prevendo ontem que iria acontecer no Senado Federal. Davi Alcolumbre colocaria em votação essa pauta dos agentes de saúde, também do combate a endemias, acabou aprovando esse projeto e a discussão toda ela foi muito em cima daquilo que poderia ser uma espécie de retaliação ao governo, uma pressão ao governo. Davi Alcolumbre, inclusive, falou sobre isso na sessão e a gente ouve um trecho. Sonora. O Adriano Oliveira está com a gente direto de Brasília, na capital federal, chamando aí um trechinho do que disse ontem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a respeito, né, desse tema. A gente já tinha tratado aqui há alguns dias dessa situação que tem um impacto enorme nas contas públicas. É uma retaliação que o Senado Federal está promovendo, utilizando um assunto que tem uma simpatia de uma parcela da população, porque alguns serão beneficiados com essa medida de uma aposentadoria integral, agentes de saúde, agentes sociais de endemia, que vão ter essa possibilidade segundo a aprovação do Senado, depois do tema já ser tratado na Câmara. Vamos ouvir então agora o presidente Davi Alcolumbre. Hoje, infelizmente, dependendo da versão, parece que esta presidência está tomando, de certa forma, uma atitude ou outra em sinal de protesto ou de alguma coisa parecida. E eu queria dizer a Vossas Excelências, que Vossas Excelências todas me conhecem e sabem que eu jamais faria ou tomaria alguma iniciativa em retaliação a qualquer coisa que seja. Apenas há atribuições e prerrogativas inerentes ao cargo. E essas atribuições e essas prerrogativas inerentes ao cargo, cabe com que a gente possa ter serenidade, equilíbrio e maturidade institucional para fazermos o que é o certo. Simples assim. E como eu disse e repito, muitas das vezes agradamos uns e desagradamos outros. E a discussão veio e também o Ministério da Fazenda não gostou nada de saber que vai ter um gasto aí superior a 20 bilhões de reais com essa aprovação da chamada pauta bomba. Hoje o presidente Lula também aproveita para sancionar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O projeto também cria desconto aos contribuintes que recebem até R$7.350 mensais. Essa lei deve beneficiar aproximadamente 15 milhões de contribuintes, de pessoas que deixam, assim, de pagar imposto de renda a partir de janeiro do ano que vem, agora de 2026. Para compensar essas reduções de impostos, o texto prevê ainda tributação mínima para pessoas com renda a partir de R$50.000 mensais, com uma alíquota progressiva de 10%. Eu volto com vocês. Obrigado ao Adriano Oliveira, conversando então conosco ao vivo, direto de Brasília. Nós vamos chamar para a conversa o professor Paulo Rabelo de Castro, que é colunista de economia do Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes e da Band News TV, para que ele possa trazer aí algumas considerações sobre essa notícia para nós aqui no programa. Professor Paulo, vamos começar a conversa por aí. Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Sônia, Cláudio. Bom dia, Thaís. Bom dia. Vamos falar rapidamente sobre isso. Tem muito assunto hoje aqui, hein, professor Paulo Rabelo? Qual que é a tua avaliação sobre essa história, o impacto disso para as contas públicas, privilégio para mais uma categoria? Como é que o senhor analisa esse quadro aí?
Antigamente a gente chamava isso de trem da alegria. O Cláudio Humberto, que é jovem há mais tempo como eu, lembra de que muitas vezes o Congresso irresponsavelmente se reúne para fazer concessões não só a seus próprios participantes, como também para grupos de beneficiários. Ninguém pode ser contra o aumento de um benefício em si, porque isso seria muito antipático. Mas é função do Congresso Nacional fazer as contas. É para isso que existem assessorias no Congresso, não é, Cláudio? Muito bem pagas, que é para ver se algum benefício cabe no orçamento. E, normalmente, como acontece na minha casa, na sua casa, a gente, para fazer um gasto a mais para um lado, a gente tem que fazer um certo sacrifício ou apresentar alguma possibilidade de corte em alguma outra despesa. Isso não aconteceu, por exemplo, agora, quando a conta de uma aposentadoria integral para a qual não houve contribuição prévia e, portanto, o princípio previdenciário não está aí adequadamente estabelecido, porque quem tem uma aposentadoria tem que atuarialmente, esse é o termo técnico, fazer contribuições ou o seu empregador complementar tais contribuições, de forma a gente poder dizer que a aposentadoria está coberta por esses aportes anteriores. Senão, isso passa a ser uma forma odiosa de assistência a descoberto, que significa dizer, Pedro, que você, Cláudio, eu, vamos todos ter que pagar mais imposto, imposto de renda, impostos indiretos, a nova CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, vai sair do nosso bolso. E é por isso que existiria uma responsabilidade por parte do Congresso. O que a gente vê não é um trem da alegria. O que a gente vê é um trem descontrolado, em alta velocidade, sem maquinista, entrando no ano de 2026 para fazer um atropelamento. E esse atropelamento explosivo, ele tem uma razão de ser. O trem anda rápido na direção das eleições do ano que vem, porque esta administração precisa ganhar a simpatia de grupos cada vez mais numerosos de pessoas, e isso à custa de quê? De um desequilíbrio fiscal cada vez mais grave. Não é à toa que um ministro do Tribunal de Contas da União, o ministro Augusto Nardes, que, aliás, foi a pessoa-chave na denúncia que foi feita, a pedalada fiscal que acabou derivando no impeachment da presidente Dilma, esse mesmo ministro, Augusto Nardes, que é uma pessoa especializada em assuntos relativos ao equilíbrio fiscal, acaba de fazer uma denúncia grave a respeito do arcabouço fiscal, que é o conjunto das regras fiscais estaria sendo completamente desrespeitado, aí não só pelo Congresso, também pelo Poder Executivo. O ministro da Fazenda me lembra aquele título do filme O Piloto Sumiu. Ele é um ministro ausente, ele é um ministro que já não está tomando conta da lojinha, e nós vamos pagar a conta. Essa repercussão se expande para outros segmentos, como, por exemplo, as estatais, cujo descontrole e prejuízos se acumulam de forma mais estratosférica até do que o prometido déficit, o projetado déficit desses novos aposentados da saúde. E entre essas estatais está um tremendo rombo dos Correios, sobre o qual já falamos aqui, e vocês também têm repercutido esta semana. Um déficit, um prejuízo que antes era projetado em 5 bilhões e agora já se projeta na faixa de 8 a 10 bilhões de reais. E, portanto, numa ordem de grandeza muito mais explosiva até do que o outro prejuízo, que é o projetado déficit previdenciário
nos elementos da saúde. Então, professor, lembrando que trem de alegria não é um privilégio do Congresso Nacional, né? Como o senhor lembrou bem aí, o Poder Executivo, o governo, sobretudo o atual governo, e também o Supremo Tribunal Federal, a Justiça da maneira geral. A gente observa diuturnamente aí, né, gestos, iniciativas no sentido de passar o rodo no dinheiro que sobra no Tesouro Nacional para beneficiar essa elite dirigente do nosso país, né? E o que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte: o que o ministro Augusto Nardes disse foi bem contundente, né? Ele disse: olha, o arcabouço fiscal acabou, o governo não cumpre as próprias regras e, portanto, enfim, a situação do país é de fato muito ruim. E aí vem mais uma dessas presepadas, né, dos poderes constituídos, como essa questão aí dos agentes de saúde. O senhor dá para prever que teremos mais aumento de impostos para fazer face a essa despesa? Cláudio, não só a gente pode prever que a tal escalada de impostos vai permanecer, como também já é notícia que o aumento da tributação acumulada na mão do governo federal entre janeiro e outubro deste ano representa o maior aumento percentual dos últimos anos, que já vem crescendo ano a ano em termos de arrecadação. Isso é bom? De certa forma, isso reflete a capacidade de arrecadar da economia brasileira. Reflete, eu diria até, para que a gente não fique tão triste com tanta crítica, que a economia brasileira, apesar de todos esses solavancos, ela continua viva e que denota, dentro desse vigor, um potencial muito grande se as coisas fossem mais arrumadas. Por quê? Porque mesmo com toda dificuldade, as empresas e as famílias estão conseguindo aumentar as suas contribuições de impostos e as contribuições sociais, de modo que de janeiro a outubro deste ano, relativamente ao mesmo período, janeiro a outubro do ano passado, houve um aumento já descontada a inflação de 3,2%, o que significa dizer que a arrecadação cresce num ritmo até superior ao ritmo do crescimento da produção. Ou seja, o governo está conseguindo ainda extrair sangue desse organismo social e econômico chamado Brasil. O Brasil está num leito, não é um leito de morte, mas é um leito de doação de sangue para que essa máquina pública continue gastando desenfreadamente. Ou seja, nós somos o combustível que alimenta esse trem desembestado rumo às eleições do ano que vem. Pois é, professor, um ótimo dia, boa tarde aqui de Paris para o senhor. Tem tantos assuntos para a gente repercutir e aquela história, a Rádio Bandeirantes e a Band News TV não esquecem, muito menos o Jornal Gente. Banco Master. Queria saber do senhor qual que é o impacto dessa quebra do Banco Master no mercado de crédito. Bancos pequenos e médios podem ter aí seu crescimento afetado e reduzindo aí a concentração bancária no Brasil. E, aliás, diga-se de passagem, professor, agências de trading, auditorias, só depois de 5 anos a gente ficou sabendo disso? Pois é, segura só a sua resposta, professor, por favor, que eu vou chamar também o Rodrigo Vilela, direto da Rádio Bandeirantes de Brasília, com a informação sobre o Banco Master e o que vem por aí. Já já ele estará conosco para dividir conosco essa informação. Professor, manda ver aí na resposta para a Sônia Blota, por favor. Muito bem, se eu estou com a bola, diria para a Sônia que nós temos aí mais uma evidência de como nós temos que ter cuidado com o dinheiro público quando ele é administrado por chamados entes estatais, sejam eles empresas estatais, os Correios são um exemplo disso, o BRB, que é uma estatal em nível estadual,
porque o Distrito Federal, neste caso, age como um estado da federação e ele, diferentemente da grande maioria dos estados brasileiros, ainda não abdicou dessa ideia de o estado da federação possuir, ser acionista majoritário de uma instituição bancária, e isto é sempre muito perigoso do ponto de vista de controle de contas públicas. E também nós podemos ter um desequilíbrio num instituto, como o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, onde as maiores sem-vergonhices aconteceram, estão sendo apuradas pelo Congresso Nacional, sem-vergonhices bilionárias, porque representam roubos, o termo é esse, em cima de segurados desprotegidos por aquele instituto que deveria ser o escudo protetor do pecúlio previdenciário feito mediante contribuições não só daqueles que são segurados, como também dos seus empregadores que contribuíram anos, dezenas de anos para fazer esse pecúlio. Então, Sônia, o que nós temos no caso do Banco Master é a associação de interesses financeiros privados com o que há de pior na política brasileira. Porque o que há de pior na política brasileira ela é influenciar no sentido de manter irregularidades de comportamento e associações contaminadas entre o setor financeiro privado e o setor financeiro público, no caso o BRB. Então, muita água suja ainda vai rolar debaixo dessa ponte e, certamente, os bancos de menor porte vão ser afetados em termos da preferência do aplicador, que vai ficar, nesse caso, e todos nós estamos muito mais ressabiados, principalmente porque, apesar de haver a promessa, que eu acho que será cumprida, da cobertura dos de todas as aplicações no Master até R$250 mil, ela não é um ressarcimento nem rápido, muito menos imediato. Então, as pessoas continuarão sofrendo uma certa dor de barriga até receber esses R$250 mil. E é alarmante, sim, que todos os órgãos públicos e privados, do Banco Central até as agências de rating, tenham, vamos dizer, comido mosca em relação aos alertas que deveriam ter sido feitos. Alertas são sempre muito desconfortáveis, porque quem sopra o apito, como se diz na gíria financeira, é sempre também patrulhado, porque há sempre a alegação de que está soprando o apito como um árbitro que vê uma falta onde a falta não existiu. E aí o árbitro é xingado porque soprou o apito, mas a jogada era limpa, etc. e tal. Então, o árbitro também sofre quando sopra o apito, mas a obrigação institucional de um árbitro é soprar o apito. E quando ele não sopra, quando a agência de rating não faz uma antecipação de fatos para alertar o mercado, quando o Banco Central adia uma intervenção, quando um tribunal de aferição de contas é lerdo no alerta que faz, quem sofre é o contribuinte brasileiro. No final do dia, eu e o Cláudio Humberto, o Pedro, vamos pagar essa conta. Você que está nos ouvindo vai pagar essa conta. E isso é que é o mais lamentável de toda essa cena de descontrole sobre a qual nós aqui no Jornal Gente, na Band News, estamos sempre falando. Professor, a Thaís vai te perguntar sobre o Correio, mas só para não perder o gancho aí do Banco Master sobre o que o senhor está falando, rapidinho, é ainda mais grave quando a gente tem um envolvimento do poder público num escândalo como esse. Esse caso da Bahia me parece que é um fio que, quando for puxado, vai sair muita coisa daí. O Banco Indusval, né, que é o Voiter hoje, tá ligado a esse esquema de um banco comprando o outro e incorporando essa carteira de clientes, colocando ali questões públicas para dentro
dessa grande pirâmide privada. Na avaliação do senhor, quando a gente tem esse tipo de ligação, não é só uma questão de não ter observado. O que sugere até o momento é que nós tenhamos a influência política agindo aí nesses bastidores, não é não? Não só isso, Pedro, você tem toda a razão, mas a influência política é a que faz com que o agente regulador do Estado, estando ele no Banco Central, nós não menciono agora a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é o xerife do mercado e que deve estar sempre atenta para esses esquemas financeiros que você está chamando de pirâmides, que são basicamente lançamentos de títulos que se dizem cobertos por ativos, mas que não são garantidos por nada. São como um santinho de pau oco, estão vazios por dentro, são simplesmente uma casca financeira. O aplicador comum, aquele que não tem informações muito especializadas sobre o mercado financeiro, não tem condições de identificar qual operação que, se dizendo coberta, está descoberta. Ele não é um investidor, como a legislação chama de qualificado. Ele é um investidor comum. E, portanto, o agente do Estado regulador, ele tem a obrigação moral e também legal de suprir essa, vamos dizer, assimetria de informação, dando os alertas necessários dentro de um ambiente de liberdade. O caso que você mencionou do Indusval é apenas uma parte visível do grande iceberg de confusões financeiras que vão continuar povoando aqui o nosso noticiário ao longo do ano que vem. O Brasil é um país imoral do ponto de vista das suas relações financeiras, e essa contaminação ela é, em grande parte, vamos dizer assim, alimentada pelo processo político. Políticos batem à porta das instituições como o INSS, como a Banco Central, como a CVM, e entortam as decisões dos colegiados, das diretorias, não é? Menos dos órgãos técnicos. Os órgãos técnicos dessas instituições ficam falando sozinho, fazendo os alertas, como, aliás, no caso outro, a AGU, não é? Que, segundo o noticiário que nós estamos ouvindo, o pessoal da área da técnica alertou o comando da AGU sobre fraudes no INSS, mas o andar de cima não agiu. E, mais uma vez, por pressão política, com quase toda certeza. Então, o Brasil tem que virar a página dessa irresponsabilidade, e a hora de virar essa página, de empichar a irresponsabilidade e a imoralidade dentro da administração pública, é outubro de 2026. Nós temos que varrer a mesmice política, e é responsabilidade de cada um de nós que estamos aqui juntos aqui no Jornal Gente fazer uma reflexão como cidadãos, que nós não podemos mais tolerar políticos que vão fazer lobby para a manutenção de esquemas fraudulentos nas instituições previdenciárias, financeiras ou jurídicas do nosso país. Professor Paulo Rabelo de Castro, colunista aqui do Jornal Gente, sempre conosco às quartas-feiras. Obrigada, professor. Até a próxima, hein? Um bom dia, bancada. Bom trabalho e que a gente sobreviva até 2026. Tamo juntos. Amém. Voltamos a falar com o professor Paulo Rabelo na semana que vem, mas na sequência tem